Deputado Tenente Nascimento, por gentileza, pode fazer a leitura do voto separado. Bom, da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o projeto de lei número 10.027 de 2019, de autoria da deputada Marina Elou, o projeto em tela visa instituir a política estadual pela primeira infância do Estado de São Paulo. Nos termos regimentais, o projeto esteve em pauta entre os dias 12/9 de 19 e 18/9 de 19, recebendo uma única emenda de autoria da deputada Mônica Seixas, do PSOL. Primeiramente, a propositura foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, recebendo parecer favorável. Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa Humana e da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, onde obteve parecer favorável ao projeto e a única emenda a ele protocolada. Compete agora a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento analisar os aspectos previstos no parágrafo 2º do artigo 31 do Regimento Interno. Examinando o projeto, considero no que nos compete examinar, havendo óbices à aprovação da referida proposição, na medida em que pretende implementar novas atividades, ainda não previstas em lei orçamentária, concorrendo, portanto, para o aumento de despesa do Estado, estando em deconformidade com o que precetua o artigo 25 da Constituição do Estado. E o que ocorre? Por exemplo, nas previsões do inciso 7º e do artigo 3º, e nos incisos 5º e 7º do artigo 4º, e nos artigos 6º e 7º, que prevêem: artigo 3º, a política, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios voltados ao atendimento dos direitos da criança e na primeira infância, considerando as peculiaridades dessa faixa etária e mantendo relação com as etapas posteriores da vida, obedecerão aos seguintes princípios. 7º, investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança deve ser prioridade para que se garanta isonomia ao acesso de bens e aos serviços que atendam crianças na primeira instância. Artigo 4º, são diretrizes para a formação, elaboração, implementação e avaliação da política. O 5º, realização dos planos, programas, projetos, serviços e benefícios dos estados e municípios a curto, médio e longo prazo. Do 6º, previsão e destinação de recursos financeiros segundo o princípio das prioridades absoluta na garantia dos direitos da criança e do adolescente, preferencialmente por meio da criação de rúbricas orçamentárias específicas. Artigo 6º. Compete ao Estado coordenar a política em articulação e cooperação com os municípios na execução de suas respectivas políticas municipais pela primeira infância com ampla participação da sociedade. Artigo 7º. A política será formulada e implementada mediante a abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios a partir de uma visão abrangente para atendimento de todos os direitos da criança na primeira infância, resguardando as especificidades de cada política e assegurando, pelo menos, as seguintes competências. Além disso, o artigo 15 do projeto em tela é consideravelmente vago no que tange à aplicação dos recursos que seriam destinados a garantir a execução da política estadual pela primeira infância de São Paulo. Em breve, pesquisa a Lei Orçamentária número 17
244/2020, não há referência alguma à palavra infância e sobre crianças destaca-se despesas com atenção ao adolescente, jovem, em cumprimento de medida socioeducativa e cautelar, e programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, o que não se coaduna com o projeto em tela. Ademais, a ação melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade é voltada ao atendimento e ampliação do programa Criança Feliz, Primeira Infância, do site de desenvolvimento social do governo. Que tem por objetivo, promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. 2, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais. 3, colaborar com o exercício de parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até 6 anos de idade. 4, mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitam. E 5, integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias. Planejar e coordenar ações do programa Criança Feliz nos SUAS de responsabilidade do Estado. Encaminhar para apreciação e aprovação o Conselho Estadual de Assistência Social e adesão às ações do programa Criança Feliz no SUAS, assegurando a devida participação do controle social. Prestar apoio técnico aos seus municípios. Elaborar materiais complementares àquelas disponibilizados pela União, que incluam especificidades da realidade em âmbito estadual, observando os princípios das ações do programa Criança Feliz no SUAS. Realizar ações de mobilização intersetorial em âmbito estadual. Realizar seminários intersetoriais para o programa, oficinas de alinhamentos, encontros, dentre outros. Realizar ações de educação permanente e capacitação para o programa e a metodologia das visitas domiciliares para os seus municípios. Participar das ações de mobilização, capacitação e apoio técnico relativos ao programa desenvolvidos pela União, assegurando a participação de profissionais. Monitorar o desenvolvimento de ações do programa da Criança Feliz no SUAS, em âmbito estadual, e prestar informações à União a fim de possibilitar o seu monitoramento. Articular ações intersetoriais com as diversas políticas públicas, em especial de educação, saúde, direitos humanos, cultura, dentre outras, com o sistema de justiça e garantia de direitos. O Comitê Gestor de Programa Bolsa Família e Conselhos de Políticas Setoriais e de Direitos. Executar as ações do programa e prestar contas, observando as normas gerais do SUAS, e, em especial, aquelas relativas ao financiamento federal pelo Fundo Nacional de Assistência Social, o FNS. A implementação de uma nova política voltada à primeira infância ensejaria a quantificação das despesas decorrentes para a viabilização dos programas sugeridos, bem como de qual seria a fonte de receita para seu efetivo custeio. Por tratar-se do projeto de lei a viger integralmente a partir de sua aprovação, o impacto ocorrerá no primeiro ano de vigência, 2020, repelindo-se a despesas nos anos subsequentes,
porém não há sequer menção à quantia necessária para a implementação da política proposta no referido projeto. Cabe, portanto, a essa Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, dada a competência prevista no parágrafo 2º do artigo 31 do Regimento Interno, a análise dos projetos de lei que concorram para aumentar ou diminuir as despesas públicas, o que é o caso presente. Execução do projeto em comento. E considerando o momento em que o governo do Estado reforçou a austeridade e suspendeu despesas em decorrência da pandemia do coronavírus, naquilo que me compete analisar, sou contrário à aprovação do projeto de lei 10.027 de 2019 e a emenda número 1. Peço aos senhores pares que aprovem o seguinte voto em separados.